Olá pessoal da página do canal, eu trouxe aqui essa planta que é da espécie Phalaenopsis para estar falando um pouquinho sobre ela numa época em que ela está se desenvolvendo, raízes e folhas novas. Ela geralmente aqui no Brasil, né, ela vai florescer aí no inverno no cultivo doméstico, né, após aí um inverno, né, onde a gente vai manter uma umidade, adubação e aí a gente vai ver as flores. Suas flores podem durar até 3 meses, né? Ela não tem pseudobulbo, como vocês podem ver aqui, ó. Só as folhas, né? E aqui uma parte que a gente chama de rizoma, de onde saem as raízes, tá vendo, ó? Ela cresce geralmente assim, num sentido só, que a gente chama de monopodial. E no cultivo doméstico, que eu percebi nesses anos todos, é que a gente deve cultivar ela separado das catleias, tá? Não são compatíveis na nível de fungos, né? Os fungos que convivem com umas não convivem com as outras. Então ela acaba sendo atacada assim, ó, pelo excesso de umidade e as folhas ficam feias, como vocês podem ver. Mas aqui, pessoal, quem observar legal, tá vendo que a folha que tá nascendo aqui tá recuperada, ó. Então a Phalaenopsis, assim, a gente não tem que se preocupar muito com essas folhas de baixo aqui. Se for uma coisa muito agressiva, a gente pode cortar a folha ou pode estar queimando ela e matando ali o fungo na hora. Mas aqui eu acho que é uma doença mesmo, não tem como identificar assim só visualmente. Teria que vir uma pessoa mais experiente para me falar. Mas eu sei muito bem como cuidar delas, então eu consegui recuperar ela. E eu queria mostrar isso para vocês, pessoal. Eu fiz a troca do substrato, olha. E foi a única coisa que eu fiz. E posicionei ela aqui no vaso como ela vegeta naturalmente, né, lá no habitat. Vocês talvez não tiveram a oportunidade de ver, mas eu já vi em vídeo, não pude ir pessoalmente. Ela se enraiza assim na lateral, assim, ó, lateralmente, assim como se aqui o vaso fosse o galho da árvore. Então, lá são florestas de monções, né, como tá acontecendo agora aí na maior parte do Brasil, né? Essas chuvas constantes e torrenciais. Então ela pode absorver bastante água, crescer bastante e não tem problema de apodrecimento, porque a água não tem como parar aqui, tá? Então essa é a primeira dica aí para Phalaenopsis, para você evitar de repente o fungo germinar aqui e você de repente perder a planta. Porque como essa aqui é a última folha, é a gema apical, né? Então é muito cuidado essa parte aqui com água parada, tá? E a segunda dica é em relação às raízes mesmo, tá vendo aqui, ó? Eu cultivo ela numa área mais coberta, com luz intermediária, não é luz solar direta o dia todo. É poucas horas aí, uma hora e meia por dia, mas tem um sombrite, então protege bem elas. E eu faço assim uma umidade constante para as raízes nesse período e uma adubação semanal, tá? A gente tem que fazer isso agora, pessoal, porque senão vai chegar lá no inverno, a gente tá postando as fotos das flores e o pessoal tá falando, poxa, minha Phalaenopsis não floresce. Não vai ter muito o que fazer, pessoal, porque é uma época difícil, a planta tá bem parada. Agora não, é uma época que a planta tá em atividade. Então a gente tem que deixar ela bem forte, com bastante raiz, para quando chegar no começo do inverno, a gente fazer aquela adubação especial para floração. E eu vou passar a dica aqui, tá? Então curte esse vídeo, compartilha com as amigas e com os amigos que gostam de Phalaenopsis, tá? Se tiver dúvida, comenta aí. Eu tô aí para responder e ajudar todo mundo, tá? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.